Essa é a Emily, uma menina linda que nasceu perfeita, cheia de graça e ternura. Essa é cólica, mamãe. Que foi, meu filho? Que você tá bravinha? Fala pra sua mãe, fala. Uma vontade enorme de viver, com uma vida inteira pela frente. Mas de repente, tudo mudou na vida da Emily. A vida da Emily mudou completamente após um diagnóstico. E desde então, ela trava uma luta diária pela vida. O Repórter do Povo está em ação mais uma vez. E agora, para mostrar a luta pela vida, é a história da Emily, uma criança linda, de apenas 2 anos de idade. Emily nasceu perfeita, cheia de vida, saudável. Porém, a vida dela mudou por completo quando ela completou 1 aninho de vida. Emily foi diagnosticada com AMI-1, que é atrofia muscular espinhal. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial à sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. Eu vou agora conversar com a família da Emily, que pede urgentemente socorro para salvar a vida dela. E claro que nós vamos dar a voz que eles precisam. Eu já estou aqui na casa da Emily, junto com a família da Emily. Estou aqui com a Marta, que é a mãe da Emily. Aqui também está as tias, o pai, né? A família inteira que acompanha a Emily diariamente aqui, né, Emily? Que é essa menina linda que está aqui, que vocês estão vendo, né? Linda. Marta, explica pra gente como que tudo começou. Quando foi que vocês notaram os primeiros sintomas? A ida para um médico, o diagnóstico, como que tudo aconteceu, para que as pessoas consigam entender? Então, a minha filha nasceu bem na época da pandemia, né? Aí, o que a gente fez? Resolvemos fazer um convênio para poder ela ter o acompanhamento como uma criança tinha que ter, porque com a pandemia ficou difícil, né? Foi desenvolvendo uma criança normal, não tinha sintomas de nada, uma criança perfeita. Quando chegou que ela fez o quê? De 6 para 7 meses, eu comecei a perceber que a minha filha ela estava perdendo os movimentos. Quando a minha filha fez 1 ano, ela passou mal, muito mal. Aí eu levei minha filha no pronto-socorro, né, de um hospital. Chegando lá, a médica olhou minha filha, né, examinou e falou que era infecção de ouvido e garganta. Aí medicou, voltei para casa. Só que quando eu cheguei em casa, a minha filha começou a piorar. A gente correu para o hospital, minha irmã correu com ela e eu também. Chegando lá, o médico avaliou a minha filha e já logo falou que ia ver saturação, e a saturação dela começou a cair, já colocou ela no oxigênio, e o oxigênio não dava conta de dar o ar que ela precisava. Aí logo em seguida ele já mencionou uma UTI, consegui uma UTI. Assim que colocou na UTI já entubou. Que entubou, ela ficou dias e dias lá, né? Acho que foi 1 mês entubada lá no hospital. Aí eles tentavam extubar, ela não conseguia ficar por muito tempo. O máximo que ela conseguia ficar foi 7 dias, sem estar entubada. Aí nisso, os médicos do hospital olhou para mim e falou: mãe, a senhora já procurou saber o que a Emily tem? Eu falei sim, né? Os médicos que eu passo, eles falam que minha filha é uma criança normal, que é tudo com o tempo, que tem criança que demora mesmo. E o médico: mãe, não. Aí eu falei: não, doutora, minha filha ela é perfeita. Aí o médico olhou para mim e falou: não, mãe, a senhora já ouviu falar na doença AMI? Eu falei: não, doutor, não ouvi falar e nem faço questão de ouvir, porque já começou a vir coisas na minha cabeça. Aí o médico falou para mim: mãe, a Emily ela tem AMI.
comecei a chorar, entrei em desespero, né? E a outra doutora veio e falou assim, sim, mãe, a filha da senhora tem AME. Aí ela fez a cirurgia. Aí eu liguei pra minha irmã, como que tá minha filha? Aí ela falou, ela tá bem. Aí ela falou assim, mas você se prepara, porque você vai ver coisas que você não queria ver. Aí nisso já comecei a entrar em desespero e foi piorando meu estado assim de querer encarar a situação. Eu não queria ir pro hospital, eu não queria. Aí chegou um momento que eu falei, não, minha filha precisa de mim, eu vou. Aí eu busquei força, né, em Deus, pedi muita ajuda, porque chegando lá, a primeira coisa que eu vi, a minha filha toda inchada, né, porque estava recente. Aí eu não aguentei. Eu comecei a chorar na frente dela. Aí com isso a doutora já chegou e falou, mãe, a Emily vai precisar usar uma GTT. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí ela explicou, né, falando que ela tinha que se alimentar diretamente pelo estômago, porque a sonda não passa a alimentação suficiente que ela precisa. Depois que minha filha veio para casa, né, embora a gente sofreu muito no hospital, né, chegou em casa e começou o pesadelo, porque em casa ela não tinha os atendimentos que ela tinha no hospital, né, o convênio logo de cara já começou a negar muita coisa, o home care também, né, que é o responsável. De lá para cá eu comecei a viver momentos das quais eu assim não desejo para ninguém, para nenhuma mãe, para nenhuma criança, para ninguém, um adulto, seja lá o que for. A situação fica ainda mais delicada quando a família pede ajuda para o Estado com a alimentação da Emily e recebe um não como resposta. Ele também até o descaso, né, do leite que a minha filha precisou. Eles negaram também para ela, saiu do hospital sem nada. E é um leite que é específico e ele é caro, né? Isso, ele é caro. E quando eles negam para você, por exemplo, o leite, o que você faz? Então, aí eu fui instruída a correr para o Estado. Aí eu fui no Estado, também foi muito difícil, foi um dilema. Conversei com a assistente social, ela conseguiu para minha filha 4 latinhas. Nessas 4 latinhas, chegou o dia que acabou. Aí que acabou, eu entrei em desespero. Eu tive que entrar em rede social. Eu coloquei em rede social perguntando quem teria, né, para doar ou para vender. Aí aparecia muita gente, cada um fazendo uma proposta absurda, né, de valores. Quanto uma latinha de leite, por exemplo? A princípio, quando ela precisava, eu cheguei a encontrar no valor até de R$300. Uma latinha. Uma latinha. Que dura mais ou menos quanto tempo? 2 dias, no máximo. 2, 3 dias, no máximo. Aí minha filha passou o dia sem se alimentar. Porque não conseguia lata e eu não tinha dinheiro para comprar, né? Que o dinheiro que a gente arrecadou eu paguei o advogado. Foi o pior dia para mim, que a vontade que eu tive. A vontade que eu tive era de sumir, né? E levar minha filha comigo, assim, sabe? Eu falei, Deus, o Senhor tá vendo a minha situação. Eu não tenho condições, nem estrutura para aceitar. Leva eu em seguida, leva minha filha. Porque depender dos outros é horrível. Eu nunca dependi de ninguém, eu sou perfeita. Eu tenho braço, eu tenho perna, eu posso andar, eu posso me virar. Agora minha filha que depende, né? Não posso pegar ela nos braços e sair com ela porque ela depende de um aparelho. Mediante a tudo que a Emily está vivendo, há uma solução: a vacina contra a doença. E hoje, se a Emily tomar essa vacina, neutraliza a doença? O que acontece ela tomando essa vacina hoje? Então, de acordo com os médicos, quanto antes ela tomar, melhor. Porque aí consegue paralisar a doença, né? E ela começa a ter uma vida ativa. A gente começa a lutar para ela conseguir, porque a minha filha, o neurológico dela é 100% ok, né? E eu acredito mesmo que, dependendo dessa vacina, a minha filha vai conseguir se levantar, sair, né, da situação que ela tá. Mais ou menos quanto que é o valor dessa vacina? Que pode ser dada em uma dose única ou em várias doses, né? Isso. O valor, mais ou menos, só para as pessoas poderem entender. Essa que é em várias doses, sai em torno de 9 milhões. 9 milhões de reais.
milhões de reais. Que aí, no caso, ela teria que tomar uma dose, depois de 45 outra dose, e depois de 3 meses outra dose. Só que assim, a doença está avançando tanto que o médico já começou a diminuir o tempo que ela tem que tomar, né? Antes era de 30 dias, agora é 2 doses em um mês, né? E a dose única? Quanto gira mais ou menos o valor? Eu já ouvi falar do valor dela que chega de 12 a 14 milhões, a dose única. De 12 a 14 milhões uma dose única? A dose única. Meu Deus, e aí vocês já tentaram pelo SUS, já tentaram pelo convênio e nada acontece? Nada acontece, a gente não tem resposta de nada. O tempo passa, assim, o tempo tá voando, né? E o que a Emily perde pela medicina, ela não recupera mais, né? Não vai mais recuperar. Canta no microfone, meu amor. Como a vacina é muito cara, a família precisa recorrer novamente ao Estado que tem a vacina. Porém, faz questão de negar. Manda beijo pra tia Meira. E tem mais, hoje eu tava lá no Maria Zélia, né? Na farmácia lá de alto custo. Eu fui buscar um medicamento para minha mãe. Aí lá eu comecei a pensar assim, sabe? Aí me deu aquela tristeza assim, vendo o médico passando pra lá e pra cá, e eu comecei a pensar, poxa, aqui tem a vacina que a minha sobrinha precisa, por que eles estão negando a vacina para ela, né? E lá tem a vacina que ela precisa, e lá foi negada a vacina para ela. As próprias pessoas que trabalham lá falam pra mim, mas eu não entendo por que negam, aqui a gente tem o medicamento. Ou seja, lá no SUS, é isso? Isso. Eles falam que eles têm a vacina, pro caso dela, que é AMI, atrofia muscular espinhal, não é isso? É tipo E eles não entendem por que não é dado, porque o Estado tem. Sim, eles leem do relatório e falam, mas ela realmente precisa. Aí eles vão pra salinha e voltam e falam, nossa, o médico simplesmente negou. Os órgãos dela vai se comprimindo, né, que fala? Vai, ela não tem força, ela precisa da vacina para criar musculatura. É o que ela não tem. É tudo que a Emily precisa abaixo de Deus é da vacina. E gente, além da vacina, vocês podem notar que aqui no quarto é uma mini UTI, né? Então é o tempo inteiro aqui cuidando dela e tal. E além disso, também tem a questão aqui da... Como é que é o nome? É uma bomba de fusão. Uma bomba de fusão. Ela precisa de uma bomba de fusão nova, não é isso? Isso, aquela que tem em hospital, porque esse equipo aqui é tudo material de péssima qualidade que eles estão mandando para ela agora. Só para dizer que tá mandando. Mesmo assim, muitos vêm estragado. Aí o que acontece? Para direto, ó. E a gente tem que ficar em cima. E por mais que você fique em cima, aí ele fica parando. E com isso ela tá perdendo mais peso ainda. A gente necessita, né? Além dos insumos que faltam, a gente necessita das órteses, né? A Emily precisa muito das órteses, como vocês podem ver, já está começando, né? A se atrofiar, a virar a mãozinha, a perninha dela. Precisa também da cama, da cadeirinha, né? Para ela poder se locomover, da cadeira de banho também, a gente precisa. E você me disse que as pessoas ainda criticam você. Isso. Eles me chamam, né, no privado e falam pra mim, ai, você é perfeita, você tem 2 braços, você tem 2 pernas, fica só no pede. Não, gente, eu não fico só no pede. Eu tenho provas, tenho testemunha, tenho família, tenho pessoas que me ajudam, né, porque eu me viro. Eu vendo bolo, eu vendo cone, trufa, tudo para poder ajudar a minha filha e me ajudar a me manter também. E tenho, graças a Deus, né, eu tenho a minha família que também me apoiam, né, que primeiramente Deus, segundo elas, que se não fosse elas, com certeza eu não ia suportar passar pelo que eu estou passando e a situação seria bem mais pior, porque a família também faz o que pode, né. Eu acredito que vocês também que estão aí do outro lado, né, são mães, são pais, né, tem criança em casa. Há alguns com a mesma situação que minha filha se encontra, né, e outros perfeitamente, né, sem depender de nada e de ninguém. Mas infelizmente, né, a gente está passando por uma situação muito difícil, muito complicada, que não tem mais para onde correr, não tem mais para que lado ir. Eu até costumo falar, né, para todo mundo que quando ela fez um aninho, 1 ano e meio que foi descoberta a doença, ela ganhou de presente uma UTI,
e uma traqueostomia, embora a gente já tinha tudo programado para fazer a festinha. E o tempo tá passando, ela tá perdendo os movimentos, e é igual eu falei, a gente não tem mais para onde correr, né? Que a gente vai, tenta no estado, não consegue. A gente tenta também na justiça, tá difícil, né? E assim, o tempo tá passando. E a situação da minha filha tá piorando. E eu preciso da ajuda de vocês. Sei lá, né? Compartilhar, me ajudar para que assim alcance, né? As autoridades, né? Sei lá, não sei nem como dizer. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Bom, gente, esse é o clamor de uma mãe, né? Você que é mãe, você vai entender o que ela tá passando, né? E a Emily precisa da sua ajuda. A Emily é uma menina linda, né? Uma menina carismática, uma menina que é doce, né? É gostoso ficar perto dela aqui. Esse pouco tempo que eu tô perto dela aqui, ela já me conquistou, né? E ela precisa da sua ajuda. Eu comprei essa causa. Eu quero que você também ajude a Emily, tá bom? Nós vamos deixar aí para vocês o contato para que vocês possam, né, entrar em contato e também ajudar a Emily, tá bom? Porque além da vacina, que é o mais urgente de tudo, ela também precisa da sua ajuda. E esse é o clamor de uma mãe, tá bom? Eu tô acompanhando de perto, estou vendo a situação de perto e eu sei que a gente pode, juntos e unidos, a gente pode conseguir os objetivos que a Emily precisa. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes,